Olá para você, leitor do Comum. Hoje no Comum Entrevista a gente conversa com Anne Moura, secretária nacional de Mulheres no PT. Anne, seja muito bem-vinda. Obrigado, que bom estar aqui agora nesse novo formato, do Comum Notícias. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre mulheres na política aqui no estado do Amazonas, especificamente falando um pouco sobre as eleições. A gente percebeu aí um certo crescimento da participação feminina na última eleição, porém a gente ainda está na margem, o estado do Amazonas ainda está na margem do estado que menos elege mulheres na política. Qual é a sua leitura, a sua avaliação sobre o cenário? Olha, eu tenho várias avaliações agora, principalmente porque eu consegui recentemente disputar o pleito como candidata a vice-governadora e vivi ali na pele o que é ter uma mulher numa disputa majoritária, ainda que tenha sido de vice, mas já é um grande avanço. Mas quando você olha para a representação política nas câmaras, nas assembleias, e aí eu falo da minha nova tarefa, que é ser coordenadora nacional do Fórum de Instâncias de Partido Político, a gente vê que ainda falta muito para a gente caminhar. Nós temos, claro, vitórias importantes, até 30% da obrigatoriedade, 30% também do fundo eleitoral, porém, ainda muito distante daquilo que a gente considera que seria o ideal na representatividade, uma vez que a gente tem a maioria do eleitorado são mulheres, e a maioria da população também. Eu já ia chegar até essa pergunta sobre a coordenação do fórum. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre esse tema. Como é, de repente, ali dividir esse fórum com mulheres de outros partidos? Conversa um pouco para a gente como é que é essa dinâmica, porque não são só mulheres de partidos da esquerda, certo? Certo, eu já acompanho o fórum desde que eu fui eleita em 2017 como secretária nacional de mulheres do PT. Então, esse fórum reúne todas as mulheres que estão nas instâncias partidárias de direita à esquerda, todos os partidos políticos. E eu participo desde o início, sempre fui da coordenação, mais da coordenação regional aqui do Norte, por ser daqui do Amazonas e ter poucas mulheres no cenário nacional do Norte, sempre eu fico com a responsabilidade de cuidar do Norte, cuidar da Amazônia. E aí, recentemente, eu recebi o convite para assumir a coordenação e assumir a coordenação mesmo a gente passando por um processo de disputa muito polarizada. Eu tive apoio do PL, do Republicanos, de vários partidos que, de certa forma, lideraram ali esse campo de disputa nossa, do nosso governo. Mas a gente tem lá uma frase que é: a gente só discute aquilo que nos une. Portanto, todas as nossas diferenças ideológicas e partidárias a gente deixa para o campo fora da organização política de mulheres. E tudo que é aquilo de comum acordo, de avanço para as mulheres, a gente discute junto. Eu mesma voltei agora recente de Brasília e lá nós reunimos várias mulheres sobre a coordenação da deputada que é do PL, deputada Soraya, discutindo uma PEC que avança para um cenário de ter cadeiras fixas nas câmaras municipais, porque hoje a gente tem um cenário no país que existe câmaras que não tem nenhuma mulher vereadora. Então, a gente está se unindo, todos os partidos, o fórum ele funciona para isso, para aglutinar essas mulheres, para a gente pensar junto alternativas de discussão de espaços de poder. Ainda falando um pouco sobre mulheres na política, eu também gostaria da sua avaliação a respeito das mulheres hoje na política que exercem mandato aqui no nosso estado. E aí eu falo tanto na Câmara quanto na Lean, aí vai da sua avaliação. Qual é a sua leitura sobre o mandato hoje de parlamentares como Débora Menezes, Alessandra Campelo, Joana Dark? Conta um pouco pra gente. Olha, eu acho que algumas mulheres despontam nesse processo de tentar se colocar como protagonista. Eu acho muito mais a Alessandra e a Joana Dark, elas sempre, a partir das alianças que elas se propõem a fazer, elas buscam um destaque. A Débora eu não vi ainda, ela acabou de ser eleita, como a Joana e a Alessandra passaram já por outras legislaturas. Me parece que para nós mulheres, quando a gente entra, a gente também vai tentando se adaptar àquela realidade. Então, os outros mandatos vai criando, digamos assim, uma casca mais forte para poder fazer disputa. E tem outras também que foram eleitas. Eu estou com muita expectativa de que elas possam representar as mulheres, porque não é só eleger mulher,
é garantir o direito das outras mulheres que não estão naquele espaço de poder, porque às vezes tem muitas mulheres que se elegem, mas que passam longe de defender os nossos direitos. Então, eu vejo uma expectativa muito boa e espero que nesse novo mandato delas todas ali, que tem a Maíra, tem outras ali também, elas possam dedicar atenção à pauta das mulheres. A Alessandra eu conheço, que dedica muito, mas acho que essa é uma responsabilidade das deputadas, mas é uma responsabilidade também dos deputados. A gente precisa parar com essa lógica de que só se luta por uma causa se você atuar nela. Não é verdade. A igualdade, a nossa vida de ser preservada, de a gente combater o feminicídio é uma responsabilidade de todo mundo, inclusive da Assembleia como um todo. Eu gostaria agora de passar para a esfera federal, ainda falando sobre diversidade, sobre mulheres no poder. Na sua perspectiva, alguém que hoje está aqui no nosso estado representando, é um braço, sim, é um braço do governo federal aqui no estado e também lá em Brasília. Na sua leitura, na sua avaliação, hoje o governo federal ele já cumpriu aquela promessa de trazer diversidade, de trazer mulheres em espaço de poder, ou ainda falta caminhar um pouco? Como é que está isso, partindo de alguém que participa ali, que está ali envolvida, direto ou indiretamente? Você diz no âmbito de governo federal? Isso. Eu acho que o presidente Lula fez um esforço muito grande na composição do governo. É claro que nós, mulheres feministas, a gente quer sempre paridade. A nossa igualdade vai na perspectiva de igualdade de espaços. Mas é a primeira vez na história que a gente tem o maior número de mulheres ministras em espaços também estratégicos. Agora, essa é uma responsabilidade que não cabe só nós, o nosso partido. Nosso governo agora ele foi vitorioso a partir de uma composição ampla, democrática. E aí, quando os outros partidos vão compor, eles também não indicam mulheres. Então, fica muito difícil, e não é o presidente Lula que determina isso, qual pessoa o partido vai indicar. A gente não tem esse poder. Mas é uma pena, porque a responsabilidade ela não tem que ser apenas nossa, tem que ser dos outros que vão compor também. Só que nessa hora, meu amigo, aparece todos os homens para colocar os nomes deles e eles se movimentam para tirar as mulheres, para ficar o nome deles. E isso é muito ruim porque fragiliza aquele pequeno espaço que a gente já ocupa. Muito bem. Eu gostaria agora de trazer aqui para o Estado para a gente falar um pouco sobre as definições ou as pré-definições, as conversas, os diálogos que já existem entre o PT e outros partidos da esquerda sobre as eleições do ano que vem. Existe hoje alguma coisa já definida no ramo de eleições, nomes ou diálogos? O que, de repente, você pode adiantar para a gente? Não, a gente tem um indicativo organizado pelo nosso presidente, deputado Sinésio Campos, do sentimento da gente ter candidaturas próprias onde tem condições, ter um sentimento de defender o nosso governo, defender o presidente Lula. Agora, claro, a gente é um partido nacional, as nossas decisões passam pela avaliação da conjuntura nacional. E aonde tiver viabilidade, portanto, nós vamos fazer. Agora, o PT é um partido de composição. Nós não somos um partido que tenta isolar ninguém. O presidente Lula começou os primeiros meses de governo já sinalizando o tanto de dinheiro que está vindo para o Estado, para os municípios, destravando obras. Isso é fruto de uma concepção nossa do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A gente governa para todo mundo. E é claro que para alguns grupos políticos aqui não serve o PT crescer, né? Então a gente se pergunta a quem serve mesmo o PT não ter um projeto próprio. E nós aqui, enquanto militantes, a gente faz a discussão, coloca o nome à disposição e vai construindo. Mas nós não somos daquela lógica radicalizada de que a gente não conversa com ninguém. A gente conversa com todo mundo, a gente só quer ser respeitado. Então o PT terá a estratégia dele, mas respeitando o nosso tamanho e respeitando a nossa capacidade política. Você acredita que, de repente, uma candidatura do PT no Estado seja puro sangue? Qual é, de repente, a sua visão a curto prazo em relação a isso? Deve ter 2 candidatos do PT numa eleição? Hoje, o cenário que está colocado... Eu digo 2 candidatos, candidato e vice, E no vice, caso. sim, claro, compreendi. Hoje, pelo que está desenhado, a gente precisa reafirmar o nosso papel de protagonismo. Nós não temos medo de sair com chapa pura, não temos. Até porque
Nós temos programas de governos consolidados nas últimas eleições que disputou o ex-deputado Zé Ricardo. Então, a gente fez um amplo processo de escuta. Então, a gente tem algo para apresentar para a cidade, algo consistente que juntou uma série de pessoas que atuam na nossa cidade. A gente tem o modo petista de governar, com a lógica participativa, trazendo concepções de distribuição de riqueza que tem a ver com a nossa questão ideológica e socialista. Então, a gente não tem medo. Se a gente tiver que ter candidatura própria puro sangue, ótimo, o sangue já é vermelho, a gente vai puro sangue, está tudo certo. Nós não temos medo disso, até porque, por muito tempo na disputa eleitoral no país inteiro, não nos queriam como aliados. Sempre a gente era o patinho feio e ficava de fora. Depois que foram vendo a forma que o PT governa, eu inclusive vou trazer muitas experiências de outros lugares para dialogar com essa realidade aqui de Manaus, muita gente foi entendendo que é importante também dialogar com o PT. Então nós não temos medo para isso. Nós estamos à disposição. Agora a decisão orientada pelo presidente é que a gente tenha candidatura própria, mas nós somos um partido nacional. Se o presidente Lula chamar e disser, ó, vai ser isso aqui, nós vamos seguir a orientação nacional, porque é assim que o partido funciona. Anny, a gente acompanhou, a gente viu até mesmo a repercussão disso. A Benedita Silva chegou a anunciar o seu nome como pré-candidata aí à Prefeitura de Manaus. Como é que é isso? Está de pé? Está super de pé. Eu acho que não só a Benedita, eu tenho rodado agora o país, tenho ido a Brasília, tenho uma animação muito grande. Quando tem uma mulher na perspectiva de disputa majoritária ou de uma disputa que a gente pode mexer na estrutura de poder, todas as outras se animam. E a Bené é uma guru minha, uma pessoa que me inspira muito, que rompeu muitas fronteiras quando diziam para ela que nada era possível, uma mulher vindo da favela, uma mulher que passou por muitas dificuldades, que foi empregada doméstica e ela venceu muitos preconceitos, muitas barreiras. Eu olho para mim, que vim daqui do Coroado, que tem uma realidade com a Zona Leste, que sou filha de mãe solteira, tem toda uma outra perspectiva. A única coisa que eu posso dizer é que eu estou à disposição do meu partido, à disposição da minha cidade e do meu estado. Esse é o combinado, inclusive, com o presidente Lula, com a presidenta Gleisi, que eu estaria à disposição. Agora, eu repito, isso dependerá de uma decisão coletiva da direção aqui no estado e também da direção nacional, mas eu estou preparadíssima. Anny, eu gostaria de perguntar, de repente aqui talvez seja até cedo para a gente falar sobre o tema, mas de maneira geral, o que a senhora pensa sobre Manaus, para Manaus? O que a cidade precisa hoje, na sua opinião? Olha, eu tenho falado isso em vários lugares, já até tive a oportunidade de falar para alguns governantes daqui mesmo do estado, que Manaus hoje, o nosso estado, ele tem visto e sendo pautado pelo mundo com a lógica da preservação da Amazônia. E eu tenho dito que nós precisamos cuidar das pessoas que moram nessa Amazônia. Nós temos uma Amazônia empobrecida, uma Amazônia que não tem saneamento básico, uma Amazônia que não tem um planejamento urbano, uma Amazônia que sofre com as desigualdades sociais. E isso se expressa também em Manaus, que cresceu desordenadamente e que, infelizmente, a gente não consegue fazer algo que teria que ser crucial, desde da primeira infância, é dizer que esse lugar, em meio à floresta amazônica, é um lugar que precisa viver com a lógica sustentável. O que eu penso para Manaus é que Manaus poderia ser e pode ser, tem capacidade de ser a capital que preserva, a capital da biodiversidade, que pensa outras formas de desenvolvimento, mas que preserva a sua floresta, que preserva as pessoas, os povos originários, os povos. A gente não quer que a gente fique aumentando as desigualdades, pelo contrário, nós queremos que seja uma cidade que tenha referência mundial. Já que todo mundo olha para a Amazônia, o meu desejo é que todo mundo olhe para uma capital que seja da Amazônia, porque sem querer brigar com o Pará, mas aqui é a capital da Amazônia, porque é aqui que tem floresta viva em pé, e aqui está a maior concentração de povos originários. Agora, para finalizar, eu gostaria da sua avaliação sobre as gestões hoje, aí tanto na prefeitura quanto no governo do estado.
Qual a sua opinião, qual a sua avaliação e a sua leitura em relação às gestões? Eu acho que as gestões agora elas vão começar, porque tanto o governador quanto o prefeito que apoiaram o último, que eu não vou nem citar o nome dele, o genocida, os dois apoiaram ele e ele perdeu a eleição. Mas apoiaram ele numa conjuntura de que ele não dava nada por Estado, nada, absolutamente nada. Virou-se a página, nós já lançamos o PAC, aí junto com o PAC vem Destravar as Obras, o Minha Casa Minha Vida. Esses dias eu vi uma série de entrevistas, tanto o governo do estado, quanto a prefeitura de Manaus, como várias prefeituras do interior vão estar recebendo recurso. Então, a minha avaliação é que eles agora vão ter oportunidade de fazer gestão. Então, eu espero que usem o dinheiro público com aquilo que precisa ser usado e que não escondam a logo do governo federal, porque só vai funcionar a gestão, botar para funcionar para valer mesmo com entregas, porque nenhuma das gestões entregou absolutamente nada, mas com entregas reais a partir do incentivo do governo federal, que é uma responsabilidade nossa. Não estamos cobrando por isso, a gente só quer que seja reconhecido. Muito obrigado, Anne. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de entrevistar você e fica o convite também para próximas entrevistas e próximas oportunidades. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, para você que acompanhou o Comum Entrevista até aqui, muito obrigado e até a próxima.